Bom, no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Paradise, que é um romance da Fernanda Melchor, publicado originalmente em 2021 e que chegou aqui no Brasil agora em 2022 pela editora Mundarel, que foi quem me enviou este exemplar aqui. Então fica aqui o meu agradecimento ao pessoal dessa editora. Para quem não sabe, a Fernanda Melchor, ou Fernanda Melchor, porque eu já ouvi as duas pronúncias, é a mesma autora aqui de Temporada de Furacões, que foi um dos melhores romances que eu li nesses últimos tempos. Já tem vídeo para ele aqui no canal, vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo. E exatamente por conta disso, eu não consegui evitar as comparações entre esses dois romances. Então eu já vou começar esse meu vídeo falando exatamente sobre isso. Então, em primeiro lugar, Paradise é um romance menos ambicioso do que o anterior, e isso não é nenhum demérito, isso não significa que seja um romance mais simples, no mau sentido da palavra. Isso porque, se lá em Temporada de Furacões havia aquele caleidoscópio de vozes e de pontos de vista organizados de maneira circular, aqui em Paradise nós temos um narrador em terceira pessoa, mas que está tão próximo de um dos personagens que em vários momentos até parece que é esse personagem quem está narrando. Então veja que o modo de narrar a história já é por si só um modo um pouco mais simples do que aquele usado em Temporada de Furacões, com aquelas várias vozes que iam se entrecruzando. Outra coisa, em Temporada de Furacões, a estrutura circular faz com que várias coisas se repitam de propósito, o que acaba tornando o ritmo da narrativa daquele romance mais lento, apesar daqueles parágrafos imensos que demandavam uma leitura de uma vez só, digamos assim, de cada capítulo, já que cada capítulo era um único parágrafo. Então não tinha como você descansar entre um parágrafo e outro para poder, enfim, relaxar entre os capítulos. Já aqui em Paradise, a narrativa ela é mais ágil exatamente porque o foco está quase que por completo em um único personagem. Então, mesmo que existam aqui algumas repetições, essa estrutura circular vai revelando cada vez mais sobre esse personagem de um jeito mais direto e fazendo com que o ritmo do romance seja mais crescente. E essa diferença no ritmo se explica também pelo tamanho de cada uma das três partes aqui de Paradise. Então, como a segunda parte é a maior do romance, ela acaba recuperando e antecipando coisas das outras partes, e isso ajuda bastante a dar mais dinamismo à narrativa. Então é um tipo de romance que você não encontra pontas soltas, ou pelo menos eu não encontrei pontas soltas conforme eu fui lendo. Além disso, em ambos os romances, a autora faz quase que uma radiografia de alguns crimes, o que me fez lembrar bastante de livros como, por exemplo, aqui o clássico A Sangue Frio, do Truman Capote, para o qual ainda não tem vídeo no canal, mas é um livro do qual eu gosto bastante. E também me lembrei bastante aqui deste Os Divinos, da Laura Restrepo, sobre o qual já fiz um vídeo aqui. Eu vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo. Então, por isso mesmo, quer dizer, por conta desse olhar que incide de maneira muito minuciosa sobre crimes específicos, o crime ele acaba não sendo o centro de interesse nem aqui de Paradise e nem aqui de Temporada de Furacões, né? A autora busca em cada um desses romances investigar as raízes desses crimes de modo a olhar para eles como sintomas de algum mal-estar social. Até porque aqui em Paradise, um dos personagens centrais não é a vítima, mas sim o agressor. Então, isso acaba tendo uma consequência temática e narrativa muito, muito interessante. E esse olhar mais investigativo, digamos assim,
curiosamente, ele não aparece aqui de modo a valorizar o crime em si, como eu já disse. A autora, ela antes tenta dar um passo para trás e enxergar todo o entorno, todas as circunstâncias que levaram a esse crime. E isso acontece tanto aqui em Temporada quanto aqui em Paradise. A diferença é que, enquanto no primeiro livro a narrativa se passa depois do crime, e o que a gente acompanha é o depoimento dos personagens que acabam recuperando dias anteriores ao crime, aqui em Paradise tudo se passa antes do crime acontecer. Mas o fato é que em ambos os romances a mesma pergunta parece subjacer à narrativa. Então, me parece que a autora ela tenta investigar, no fim das contas, nesses dois livros, qual é a origem do mal e da violência. E o interessante é que, às vezes, parece que esse mal surge mesmo da própria natureza e dos ambientes pelos quais os personagens transitam, os espaços pelos quais esses personagens transitam. Seja lá, por exemplo, o rio da infância que aparece convertido depois em um lugar sujo e perigoso, seja um casarão abandonado e tomado pela natureza como essa força incontrolável, ou ainda seja um trecho em que acontece ali uma tempestade violentíssima que desaba na região em que se passa a narrativa de Paradise, e a descrição desses espaços e desses eventos é de uma violência tão grande que torna a narrativa sensorial, torna a narrativa suja, de modo que essa é uma violência que se dirige também ao leitor, que fica desconfortável diante de algumas descrições aqui. Nós estamos falando então de lugares asfixiantes, estamos falando de um calor infernal e de espaços tomados e destruídos por vários tipos de violência, pelo narcotráfico, pela estrutura patriarcal e por uma rigidez social que torna a vida das pessoas um ciclo inescapável de repetições, já que essas pessoas têm que aprender a reproduzir a mesma violência da qual elas são vítimas. E é por isso que em ambos os romances existem personagens que tentam quebrar esses ciclos e sair dali daqueles espaços, mas esses personagens acabam fracassando. E é por isso que esses mesmos personagens parecem não pertencer a lugar algum e se lançam na marginalidade em um espaço clandestino. E aí, se em Temporada de Furacões havia um desencanto generalizado com tudo, e talvez desse desencanto viesse um pouco da maldade que a autora investiga naquele romance, em Paradise o que existe é uma sensação de tédio. Porque se nós estamos falando aqui de personagens ligados à natureza da violência e da maldade, mas esses personagens estão confinados no paraíso, como o título do romance sugere, não demora muito para que eles não tenham muita coisa para fazer, e é desse tédio que frutifica aquele mal que estava apenas adormecido em cada um deles. Além do mais, essas questões ligadas a um mal banalizado e a uma violência tão cotidiana que acaba sendo normalizada vão estar presentes também em ambos os romances, graças ao recorte de gênero e de classe que a autora faz nessas narrativas, de modo a dar corpo a uma violência que antes era estrutural e simbólica apenas. E essa violência simbólica também vai se corporificar em ambos os romances, graças à discussão sobre a desigualdade social, que, se apenas se insinuava aqui em Temporada de Furacões, vai ser algo bastante central e relevante na narrativa aqui de Paradise. Porque se no romance anterior todos os personagens ocupavam uma posição periférica em relação ao modo de produção capitalista, nesse segundo romance, nesse novo romance, existe um contraste bem nítido entre privilegiados e periféricos. E tudo isso me fez lembrar desse livro aqui chamado
Capitalismo Gore, da Sayaka Valência. É um livro que foi publicado originalmente, se não me engano, em 2010. E aí, veja bem, eu, se não me engano, já falei desse livro aqui, já citei esse livro rapidamente em uma daquelas minhas listas de 13 indicações ou algo do tipo. Enfim, se eu me lembrar qual vídeo foi, vou deixar o link para ele lá embaixo. Mas enfim, veja que a Sayaka Valência pega o termo gore daquele tipo de filme que explora a violência de um jeito bem gráfico. Pense aí, e eu vou ficar aqui apenas no mainstream, em filmes como Jogos Mortais e O Albergue. Né? Então, a autora, ela pega desse tipo de filme a palavra gore e usa esse termo para descrever o modo como a morte, a mutilação, a violência, o sangue, etc., foram aos poucos se convertendo em ferramentas de reprodução do capital em lugares do sul global. Lugares esses que, na época em que o livro foi escrito, ainda eram chamados de países subdesenvolvidos. E a Sayaka Valência, ela vai tratar mais especificamente de cidades de fronteira. E aqui, em Paradise, nós temos exatamente isso. Um rapaz que ocupa um lugar em uma fronteira simbólica entre o mundo dos ricos que moram em um condomínio de luxo e a realidade dos bairros pobres que rodeiam esse mesmo condomínio chamado, ironicamente, de Paradise. E veja que o nome em inglês, a pronúncia em inglês para um condomínio no México já aponta para esse espaço de fronteira no qual o estilo de vida estadunidense é imitado de um jeito meio cafona. E isso me parece muito comum quando a gente pensa, por exemplo, naquela loja que tem uma estátua da liberdade na frente, né? Enfim, veja que esse tipo de... Mas ao mesmo tempo é uma loja que se diz patriota, etc, etc, etc. Vai entender essas contradições, né? Mas o fato é que, segundo a autora, segundo a Sayaka Valência, o neoliberalismo dos países do norte global é incorporado pelos países do sul de modo contraditório graças à globalização que transformou os estados, com E maiúsculo, em mercados, com M maiúsculo. E esses mercados mantêm o funcionamento do capital. E isso antes era uma função do próprio Estado. Essa mudança de Estado para mercado inaugura e cria uma identidade que é determinada principalmente pelo consumo. O problema é que em países como o México, que é o foco da análise da autora, e também é o país de origem da Fernanda Melchor, então me parece muito apropriado fazer essa aproximação aqui. Em países, então, como o México, a sociedade ela não é organizada pelo mercado que faz, às vezes, de Estado. A sociedade é organizada pelo narcotráfico. E é por isso que, por exemplo, os cartéis, eles se apresentam usando a mesma lógica do mercado para administrar a violência. Então, veja que o capitalismo ele tem, de modo geral, uma dinâmica cultural que não só afeta, mas também cria uma subjetividade que permite a reprodução do próprio sistema. Agora, qual vai ser a identidade criada em um sistema que, do ponto de vista do norte global, está falido? Veja, desde os anos 90, desde a década de 1990, as comunidades periféricas passaram por um processo de rasura no significado social do trabalho. Pense aí, por exemplo, em discos como o Sobrevivendo no Inferno, sobre o qual já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo. Veja, Sobrevivendo no Inferno tem várias músicas que falam sobre como a criminalidade pode ser sedutora. Ou ainda, pense aí no protagonista do Cidade de Deus, tanto lá o livro quanto também o filme, né? O protagonista do filme, ele tem que trabalhar de domingo a domingo
em um mercado para ganhar uma mixaria, enquanto ele vê os amigos de infância ganhando rios de dinheiro por se envolverem com o tráfico. O mesmo vai acontecer aqui em Paradise, né? O protagonista desse romance é um rapaz pobre que trabalha em um condomínio de luxo, ganha uma miséria, não tem dinheiro nem para beber e por isso mesmo ele começa a cogitar a possibilidade de se envolver com o narcotráfico, já que ele tem um primo que não só se envolveu com a máfia ali da região, como também foi muito bem sucedido nisso. Então veja, eu citei aqui esses 3 exemplos, né? O próprio livro da Fernanda, O Sobrevivendo no Inferno e Lá, o Cidade de Deus, para mostrar que nesses lugares do sul global, o trabalho foi aos poucos sendo substituído pelo consumo como algo socialmente importante. E isso aconteceu principalmente depois da década de 1990, que foi quando essa ideia da globalização começou a fincar raízes de maneira cada vez mais bem estabelecida nesses mesmos países. E é evidente que isso tem algum impacto nesse processo de produção de novas identidades culturais por parte do capitalismo. Então, por um lado, existe essa valorização do consumo, esse discurso de que quanto mais você tem, melhor e mais feliz você é. E por outro lado, existe uma organização social que não dá as mesmas oportunidades para todo mundo e assim faz com que esse modo de consumo seja heterogêneo, ele não seja o mesmo para todas as pessoas. E entre esses 2 extremos, existe um sistema econômico que converteu a violência, e essa violência era algo extremamente banalizado nessas comunidades do sul global, até porque essas violências, essas comunidades, de modo geral, passaram por um processo de colonização, e todo o processo de colonização é extremamente violento, e por isso mesmo essas comunidades lidam com a violência de um jeito diferente daquelas que não foram colonizadas. Mas enfim, então, entre esses 2 extremos, desse discurso do consumo e dessa impossibilidade de consumir, existe esse sistema econômico que converteu a violência em um negócio e que oferece em troca um consumo muito mais rápido do que aquele conseguido por meio do trabalho. E é esse sistema econômico que envolve a prostituição, o tráfico, os assassinatos, etc., que a autora vai chamar aqui de capitalismo gore. Esse tipo de capitalismo faz da violência uma nova epistemologia ligada ao neoliberalismo. E essa violência, que foi aos poucos se tornando irreal graças, por exemplo, ao cinema e aos jornais que fomentam uma indústria do medo, essa violência, então, converte o próprio corpo em mercadoria. E se o corpo é uma mercadoria da violência, então ele deve ser exibido de modo grotesco e espetacular, porque isso acaba vendendo. Pense aí, por exemplo, na fascinação que algumas pessoas têm em mostrar cadáveres de judeus durante o Holocausto, porque as pessoas fazem essa exposição da morte com a desculpa de que isso gera um choque, e de fato isso acaba chocando, mas ao mesmo tempo isso vende, e esse caráter financeiro acaba sendo levado em conta também. Portanto, no capitalismo gore, a violência funciona como uma ferramenta de mercado. Pense aí naquele jornalismo policial que desde os anos 90 foi crescendo cada vez mais em popularidade aqui no Brasil. A violência no capitalismo gore funciona como um meio de sobrevivência, e esse é o caso do protagonista aqui do romance Paradise, que é um sujeito que pensa que adotar aquele estilo de vida violento é a única saída possível para alguém nas condições dele. E, por fim, segundo a Sayaka Valência, no capitalismo gore,
a violência funciona como um mecanismo de autoafirmação da masculinidade. Então, não me parece à toa que, em ambos os romances da Fernanda Melchor, aqui em Paradise e aqui em Temporada de Furacões, as vítimas sejam mulheres e pessoas que rasuram a masculinidade. Então, veja que, de uma maneira ou de outra, toda essa discussão que eu fui estabelecendo aqui, com base nas reflexões da Sayak Valência em Capitalismo Gore, toda essa discussão, então, é bastante pertinente para pensar em romances como Paradise. E aí, então, feito todo esse preâmbulo, finalmente eu vou falar um pouquinho aqui do romance em si. Como eu já adiantei, o personagem principal aqui de Paradise é um rapaz de 16 anos chamado Polo. Ele trabalha como jardineiro e, na verdade, ele acaba fazendo tudo em um condomínio de luxo chamado Paradise. E uma coisa muito interessante a se pensar é que, quando a gente pensa em condomínios de luxo, geralmente nós não pensamos apenas na opulência do lugar, mas também na preocupação com a segurança. Os moradores desse tipo de lugar se fecham para o mundo lá fora para que o outro, e eu estou pensando nesse outro com O maiúsculo, não chegue até eles, não ocupe os mesmos espaços. E esse outro a gente sabe muito bem quem é. A empregada, o porteiro, o pobre e etc. Pense aí, por exemplo, em quantas linhas de ônibus costumam passar nas proximidades de condomínios de luxo. Pensando aqui no caso de Campinas, que é a cidade onde eu moro, o condomínio mais luxuoso que nós temos aqui passa, se não me engano, uma linha de ônibus, e essa linha tem, sei lá, pouquíssimos ônibus, então os ônibus passam, sei lá, de uma em uma hora, ou de 45 em 45 minutos. E isso não me parece à toa. O modo como geograficamente as cidades vão se construindo diz muito respeito ao modo como determinados grupos podem ou não acessar certos espaços dessa mesma cidade. Veja, tudo isso tem muita relação com aquela indústria do medo que eu mencionei antes e que já estava presente lá em Temporada de Furacões. No meu vídeo sobre aquele romance, eu mencionei vários casos de perseguição a supostas bruxas. E esses casos eram movidos não só pelo ódio, mas também pelo medo que determinados discursos estabeleciam. E esse medo alimenta a distância e o contraste entre o condomínio onde o Polo trabalha e o bairro onde ele mora com a mãe e com a prima. E é muito interessante perceber que, apesar de todo o luxo, esse condomínio fica ao lado de um rio extremamente poluído e ele é rodeado por bairros onde vivem pessoas um pouco mais pobres. E daí, como eu também já adiantei, apesar de ser narrado em terceira pessoa, Paradise acompanha os pensamentos do Polo tão de perto que às vezes parece que é ele quem está narrando tudo. E por isso mesmo não demora muito para a gente perceber que esse protagonista é um rapaz que não sabe o que vai fazer da vida e que tem consciência que, por ser pobre, ele não vai poder fazer muita coisa, já que a preocupação dele é, por exemplo, trabalhar e não, sei lá, estudar ou tentar se aprimorar de alguma outra maneira. Além disso, as únicas pessoas com as quais ele tem algum tipo de contato mais afetuoso são o avô, que morreu já há bastante tempo, e um primo chamado Milton, que abandonou o Polo depois de se envolver ali com os traficantes da região. E sobre esse primo, o nome dele não me parece completamente gratuito, já que Milton é o nome do autor do Paraíso Perdido, que é um livro que fala também sobre a tentação e a queda de Adão e Eva. E aqui em Paradise nós temos então esse rapaz que é seduzido, que é tentado pelo narcotráfico. Então, pensando especificamente no nome desse primo do protagonista, que é Milton, isso abre uma chave de leitura muito interessante desse romance como uma espécie de atualização contemporânea das discussões lá do Paraíso Perdido. Mas enfim, para eu esmiuçar isso melhor, precisaria fazer um outro tipo de vídeo
e não é esse o meu interesse, pelo menos por enquanto. Resta ao Polo, então, conviver com uma mãe de quem ele não gosta nem um pouco. E aí vem o perigo de se deixar levar pelo ponto de vista desse protagonista, já que a mãe dele aparece aqui como uma mulher detestável. Mas é sempre bom lembrar que nós estamos falando de uma mulher que teve que criar um filho sozinha, e isso acaba tendo consequências na dinâmica familiar ali, né? Então, é muito importante a gente ter em vista que a realidade é muito maior do que aquilo que o protagonista consegue ver por conta dessas suas limitações modais que todos nós temos, né? Cada um vê o mundo a partir dos próprios óculos, digamos assim, e com o Polo não é diferente. Então veja, o Polo ele não gosta da mãe, principalmente porque ela fica com todo o dinheiro que ele ganha trabalhando como jardineiro no tal condomínio, além do fato dessa mãe não demonstrar qualquer tipo de afeto por ele, usar bastante de uma violência que não é apenas física, mas também psicológica, e essa mãe obriga o Polo a dormir no chão, já que a cama desse rapaz estava sendo usada por uma prima dele, que é descrita aqui como uma verdadeira parasita, que se aproveitou de determinadas circunstâncias para ter algumas regalias naquela casa, tudo isso do ponto de vista desse rapaz. Então, por exemplo, ela dorme em uma cama macia, ela fica com o ventilador em noites mais quentes, ela não precisa trabalhar, ela pode ficar assistindo televisão o dia inteiro, etc, etc, etc. Eu tive que parar o vídeo aqui rapidamente, mas já voltamos à programação normal. O que eu estava prestes a dizer é o seguinte: veja que todas essas impressões sobre a prima do protagonista são descritas a partir do ponto de vista do próprio Polo, que é esse rapaz que se sente o tempo todo abandonado e desrespeitado por todos. Eis então que esse sujeito começa a perceber que quem se envolve com os traficantes passa a ser respeitado por todo mundo e que o tráfico poderia lhe oferecer um jeito de juntar dinheiro rápido para poder sair logo daquele lugar, ao passo que trabalhando feito um camelo, ele não tinha dinheiro nem para beber ou fumar, porque afinal de contas a mãe ficava com tudo que ele ganhava para poder pagar as contas da casa, enfim. Exatamente por isso, o Polo acaba se aproximando e desenvolvendo uma relação com um morador desse condomínio de luxo, que é um rapaz de uns 15 anos mais ou menos, chamado Franco, e que sempre é descrito como um menino gordo, nojento, asqueroso e que é excluído por todo mundo da mesma idade dele ali do condomínio. E por isso mesmo, me parece que a relação entre esses dois não é propriamente de amizade, mas sim de uma necessidade de estar acompanhado. O Polo fica ali ouvindo as baboseiras que esse Franco lhe diz, ao passo que o Franco sabe muito bem que ele não vai ser abandonado por esse novo amigo, porque ele tem dinheiro para comprar bebidas e cigarros para oferecer ali para o Polo. Então, mesmo sendo excluído das outras pessoas ali do condomínio, o Franco ele tem consciência de que ele continua em uma posição superior à do protagonista em termos sociais. E aí é aquela coisa, o Polo se sentia abandonado. Só o Franco lhe dava atenção. Então, mesmo que esse guri seja desprezível, odioso, asqueroso e etc., e por mais que o protagonista sinta nojo dele, o Polo acaba sempre ficando perto desse sujeito. E por sinal, todas as relações que aparecem aqui nesse romance não são nada saudáveis, a exemplo daquelas que haviam aparecido antes em Temporada de Furacões. Né? Então, por trás de cada uma dessas relações, sempre tem algum abuso, algum interesse e etc. Né? Então, me parece que essa é uma discussão que a autora sempre traz à tona nesses seus romances. Pois bem, a questão que dispara toda a narrativa é que o tal Franco, que é esse menino mimado, que tem muito dinheiro, que foi criado pelos avós,
que foi abandonado pelo pai, que é um advogado muito importante, etc e tal. O Franco acaba desenvolvendo uma obsessão cada vez mais doentia por uma outra moradora desse condomínio. Essa mulher é casada com um apresentador de TV famoso e ela tem ali um corpo escultural e se chama Marianne Maronho, ou algo do tipo. E eu pensei bastante no modo como eu iria apresentar essa personagem, porque isso tem relação direta com o modo como ela é representada no romance. E eu diria que não só a Marianne, mas também todas as mulheres que aparecem aqui em Paradise sempre surgem como se fossem objetos que estão ali à disposição do olhar, da vontade e das mãos masculinas. E foi por isso que primeiro eu falei do marido e do corpo dela, para só então falar que o nome dessa personagem é Marianne Moranho. Bem, de início, o Polo vai dando corda nas fantasias do Franco, porque são fantasias assim muito ridículas, nas quais essa mulher, que é uma mulher casada, mãe de 2 filhos, muito bem de vida, extremamente bonita e etc e tal, essa mulher, nas fantasias desse menino, largava tudo isso, abria mão de toda essa vida para ter uma aventura sexual com um fedelho asqueroso e horrível. Né? Então veja que são fantasias assim bastante inverossímeis. Só que o problema é que conforme o tempo passa, o Polo começa a perceber que essas tais fantasias estão indo longe demais, elas estão saindo do controle e que a coisa é muito mais séria do que poderia parecer de início, porque o Franco está ficando cada vez mais obcecado pela vizinha e passa a arquitetar todo um plano bastante absurdo para finalmente conseguir ter alguma coisa com essa mulher, nem que seja à força e usando da violência. E veja que essa associação entre sexo e violência é muito frequente em filmes do cinema gore. Então, novamente, me parece que esse diálogo teórico com o capitalismo gore da Sayaka Valência tem muito de produtivo em relação a este livro. Mas essa relação também essa aproximação entre sexo e violência, ela é muito frequente também naquele tipo de filme pornográfico que simula situações de estupro. Né? Então, esse personagem aqui, o Franco, tendo ele 15 anos, ele tem ali algum tipo de relação com toda essa indústria também, né? Pelo menos como espectador. E aí, para convencer o Polo a participar do tal plano, e eu não vou aqui detalhar esse plano, o Franco pega no ponto fraco desse rapaz, que é a questão financeira. Porque, afinal de contas, o Polo também poderia sair ganhando com essa história toda, caso esse plano desse certo. E é evidente que isso encontra um terreno fértil nesse rapaz que é cheio de carências e que estava ficando com uma raiva cada vez maior de todo mundo e de tudo. E por sinal, esses 2 personagens, o Franco e o Polo, são inconformados com a vida que levam e realmente passam a acreditar que eles merecem aquilo que eles estão planejando. Só que a questão é que o Polo ainda tem uma justificativa plausível, né? Porque afinal de contas ele é um rapaz pobre, então ele poderia ganhar alguma coisa com tudo isso. Já o Franco, ele planeja tudo isso porque ele sabe que se alguma coisa der errado, nada vai acontecer com ele, porque como eu disse antes, o pai dele é um advogado famoso. Né? Então veja que no fim das contas, esse rapaz, o Franco, ele planeja tudo isso porque ele sabe que ele pode fazer isso, que nada vai lhe acontecer. Portanto, a grande ironia do romance é que toda aquela segurança reforçada do condomínio Paradise não é muito efetiva quando o mal vem de dentro dessas paredes do condomínio. O que acaba reforçando a ideia de que, para os moradores desse tipo de lugar,
O mal está sempre do lado de fora. O mal nunca aparece no espelho. O mal nunca usa as mesmas roupas que eu, não frequenta os mesmos lugares que a minha família, etc, etc, etc. Então, no fim das contas, às vezes, o demônio está dentro do paraíso sem que ninguém perceba. O interessante no livro, então, é ir acompanhando como essa obsessão vai tomando forma e como a maldade vai aos poucos aparecendo dentro desse mundo tão ordenado do condomínio. E, inclusive, essa maldade, ela encontra alguns paralelos com aquela mesma violência sustentada, perpetrada pelo narcotráfico nos bairros vizinhos. Mas, enfim, se eu for falar de muito mais além disso, eu acabo revelando algumas coisas que eu acho que é mais interessante você descobrir por conta própria. Enfim, eu destaco aqui, para além de todo esse percurso da loucura que vai tomando o Franco, eu destaco aqui principalmente os capítulos que mostram de maneira um pouco mais detida os capítulos não, mas os trechos que mostram de maneira um pouco mais detida esse envolvimento, ou essa tentativa de envolvimento do Polo com os traficantes da região, porque eu achei esses capítulos muito interessantes. Bom, como eu disse no início desse vídeo, Paradise é um romance menos ambicioso aqui do que Temporada de Furacões. E uma vez que os livros eles têm um estilo parecido, e uma vez que, como eu tentei mostrar ao longo dessa minha fala aqui, alguns temas aparecem em ambos os textos, me parece uma boa ideia você começar, caso você nunca tenha lido nada da Fernanda Melchior, eu sugiro que você comece pela leitura aqui de Paradise, para que depois você vá à leitura aqui de Temporada de Furacões, mas tenha sempre em vista que a violência ela vai estar presente em ambos os livros, e a autora ela não coloca essa violência com meias palavras. Então, se você tem algum tipo de problema em relação a isso, talvez esse não seja o tipo de literatura para você. Enfim, fica aqui novamente o meu agradecimento ao pessoal da editora Mundarel que me enviou aqui este exemplar de Paradise. Espero que publiquem outras coisas da Fernanda Melchior aqui também, porque eu sei que ela tem mais um romance em um livro de crônicas. Eu vou deixar lá embaixo o link para esses vídeos que eu fui mencionando. Vou deixar certinho também a referência aqui do Capitalismo Gore. Infelizmente não é um livro que a gente encontra muito fácil por aí, mas se você se interessar por isso, vai que você consiga encontrá-lo de alguma maneira pela internet, né? E vou deixar também o link para o meu perfil no Apoia-se. Assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho, você pode fazer isso dando uma olhada nos tipos de apoio e também nas recompensas equivalentes a cada um desses tipos de apoio, certo? Fica aqui meu agradecimento às pessoas que já apoiam este meu trabalho, e caso você queira fazer isso, mas não pode fazer isso financeiramente, você pode mostrar para o algoritmo do YouTube que esse meu conteúdo é de alguma maneira relevante. Então curta o vídeo, compartilhe, comente, etc, etc, etc. Certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplexo.